durou, não deu para esquentar, pode usar qualquer tipo de simbologia para explicar a Liz Truss fora aquilo que já tinha sido falado, já chegou cheia de desconfiança, e o partido dela ainda me vem com a ideia hoje... a notícia de que o Boris Johnson corre por fora para tentar voltar ao cargo de primeiro-ministro. Tudo indica que não vai acontecer, mas o Reino Unido bate cabeça em quem comanda aquele pedaço do planeta, viu, Zaidan? Pois é, ontem até, acho que foi ontem ou anteontem, a gente falou aqui, foi anteontem, que era uma caçapa cantada, né? Porque o que aconteceu? Ela foi uma péssima chanceler. Ocupou outros cargos, desde o governo do David Cameron. Ela faz parte do governo. Mas era ali uma figura sem grande brilho, sem participação importante em debates internos do partido, do governo e tal. E com o Boris Johnson, ela ganhou pontos quando muita gente começou a deixar o governo por causa do desgaste do Boris Johnson, e ela ficou, manifestou lealdade ao então primeiro-ministro e tal. E era, no início, uma competidora que corria por fora para ocupar o lugar do Boris Johnson. E ela, inclusive, nas primeiras votações e nas pesquisas, porque eles fazem pesquisa o tempo todo ali, ela aparecia atrás, bem atrás. Só que ela foi vendendo uma prosa populista, tentando repetir, emular a Margaret Thatcher, inclusive em roupas, gestos, repetindo frases ou usando frases que remetiam a Margaret Thatcher. E o Partido Conservador, tanto quanto assustado ali com o fato de que o Boris Johnson tornou-se inviável, porque é bom lembrar, o Boris Johnson, ele alcançou, em certo momento, um nível muito alto de popularidade, porque ele conduziu bem, depois daqueles desastres todos com a Theresa May, que não conseguiam um acordo para o Brexit, ele conseguiu uma saída interessante. Ficaram arestas, problemas, principalmente em relação à Irlanda. A Irlanda do Norte e a fronteira dela com a Irlanda, com a República da Irlanda, que é a Europa. Mas ele acabou entornando o caldo, né? Quando dizia uma coisa durante a e fazia outra. Dizia, isolem-se, e não se isolava, fazia festas, etc. E além do fato de que ele era meio estranho no ninho, né? Entre os conservadores clássicos e tal, ele era aquela figura meio à margem, né? O outsider, aquela coisa toda. Mas quando ele toma aquele tombo, os caras estão tão perdidos que apostam naquele discurso infantil da Liz Truss, que tentava dizer que ela era a Margaret Thatcher de volta, que ela traria os anos do thatcherismo de volta ao Partido Conservador e à Grã-Bretanha. E prometendo, inclusive, nós falávamos aqui na época, quando ela foi escolhida pelo partido, que não precisou de eleição geral, é bom lembrar, porque o partido tem tal maioria, que não havia possibilidade dos trabalhistas forçarem uma eleição. Então, quem o Partido Conservador escolhesse líder, automaticamente viraria primeiro-ministro. Tanto que hoje ela apresenta renúncia à liderança do partido, o que significa automaticamente renunciar à chefia de governo. Mas, Ronald, o que eu acho interessante é que quando ela foi eleita, nós dizíamos aqui, olha, isso não vai dar certo, porque ela está prometendo um aumento gigantesco de gastos, inclusive militares, usando a guerra na Ucrânia para tentar justificar o anúncio de um aumento expressivo, significativo no orçamento militar, e ao mesmo tempo está prometendo corte de impostos. Isso não fecha. Num país que está com problemas, uma inflação de 10% ao ano, a maior em 40 anos, e que tem ainda ajustes muitos a serem feitos por causa do Brexit. É uma sociedade que precisa se reorganizar depois que saiu do bloco. Agora, ela colocou o Kwasi Kwarteng como ministro, eles chamam de chancelor lá, né? O ministro das Finanças, e quando o plano dela
foi exposto publicamente como um negócio ridículo, desastroso, que não fechava e que provocaria problemas financeiros gigantescos para o governo, o que ela fez? Ela falou, não, isso foi ideia do Kwarteng. E dias depois, ele está em Washington e recebe o aviso, volte para casa porque você não é mais o ministro. Uma maneira, inclusive, deselegante de tirá-lo. Quis jogar tudo em cima do quase Kwarteng. Isso aí, muita gente já começou a pedir a renúncia dela. Há 2 semanas, nós estamos lendo parlamentares do Partido Conservador. Saia, renuncie. Por quê? Porque não era nem o problema do plano, porque o plano, ela falou, não, então vamos refazer isso aqui. Né? Esqueçam o que eu falei, não vai ter mais esse corte de impostos. Não vai ter mais, de 45 bilhões de libras, hein? Isso aí se aproxima de 270 bilhões de reais. Então, não, mas esqueçam, não vai ter mais. Esqueçam isso, vamos fazer aqui o feijão com arroz, não vamos cortar impostos, não, pelo contrário, aquele aumento de impostos que estava programado, vamos mantê-lo. Só que aí, o Partido Conservador já olhava para ela e dizia, escuta, ela não sabe o que ela está fazendo. A liderança do partido e mais do governo e mais do país foi entregue a uma pessoa completamente despreparada. Não adianta ela ficar dizendo que é resiliente, essa palavra que ficou chata, de tanto que usam indevidamente, que é resiliente, que não sei o quê, e que não renuncia, não é pessoa de renunciar. Não dá. Não dá. O comando foi entregue a alguém que não tem o menor preparo para isso. E aí, os mercados, né, como dizem, primeiro reagiram fortemente quando ela anunciou esse corte de impostos, depois se acalmaram quando ela disse, não, é brincadeirinha, não vai acontecer nada, mas demitiu o ministro. Só que aí o próprio partido falou, escuta, isso aqui vai afundar, né? É preciso removê-la. E só que quem vai para o lugar? Eu acho que levar de volta o Boris Johnson é apostar na continuidade da crise. E o Partido Trabalhista, por sua vez, dizendo, olha, o país não pode ficar entregue a esse caos em que se meteram os conservadores, é preciso convocar eleições. Vamos saber um pouco a visão de quem está por lá. O Felipe Killing fala com a gente e traz a informação da capital lá da Inglaterra. Fala, Killing, boa tarde para você. Boa tarde, Ronald, Zaidan. 44 dias no cargo e a Liz Truss pediu renúncia. Nunca ninguém ficou tão pouco tempo no posto na história do governo britânico. Em pronunciamento que fez em frente a 10 Downing Street, a residência oficial, Liz Truss afirmou que não conseguiu entregar o plano que ela foi eleita. É uma enorme crise que começou com o anúncio de um pequeno orçamento feito pelo ex-ministro da Economia. Só que esse plano não tinha responsabilidade fiscal e o mercado reagiu de forma agressiva. O valor da libra frente ao dólar derreteu. Liz Truss começou a perder aliados. Integrantes do próprio Partido Conservador se voltaram contra ela. Liz Truss também não mostrou habilidade política para contornar a situação. Ficou insustentável depois de um dia bastante conturbado ontem, em que a ministra do Interior pediu renúncia e na carta de saída criticou o plano de governo de Liz Truss, a então aliada. Agora começa um processo em que o Partido Conservador vai precisar eleger uma nova liderança. Esse é um processo que normalmente costuma demorar, mas diante da urgência, a crise política, econômica, com a maior inflação em mais de 40 anos, até sexta-feira que vem haverá um novo líder. E acredite, o nome de Boris Johnson é ventilado por aqui. Lembrando que Boris Johnson foi forçado a renunciar na metade do ano após diversos escândalos no seu governo. Em qualquer situação, essa seria uma notícia absurda, mas não é uma situação normal que vive a política do Reino Unido. Eu volto com vocês. Valeu, Killing. Essa escolha que deve sair até sexta-feira que vem, como detalhou o Killing, lá o pessoal adora apostar nas coisas, viu, Zaidan? Não dá pra ganhar tanto dinheiro assim apostando no Boris Johnson, pra você ver que não está completamente descartada, apesar da maluquice que seria a recondução nesse cenário tão preocupante da economia, principalmente da economia do Reino Unido, né? Virou o bode na sala, Liz Truss, né? Acho que essa é a ideia do Johnson.
Falou, tá vendo, ó? É. Melhor ficarem comigo. Queriam que eu saísse, não é?